explicação. Vale a pena. Muito bom com a situação. No Brasil, a palavra bullying é utilizada principalmente em relação aos atos agressivos entre alunos ou grupos de alunos nas escolas. Até pouco tempo, o que hoje reconhecemos como bullying era visto como fatos isolados, chamados de briguinhas de criança. Atualmente, é reconhecido como um problema crônico nas escolas e com consequências sérias, tanto para as vítimas quanto para os agressores. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo no programa Em Discussão de hoje a psicóloga Maria Leocádia Ladeira, especialista em desenvolvimento infantil e adolescente, e o Cleiton Luiz, coordenador acadêmico do CEDASP e psicólogo comportamental. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Bom, para a gente começar, eu queria colocar aqui uma questão, tanto para você quanto para o Cleiton, como que o bullying ele é caracterizado? O bullying é caracterizado quando a vítima, né, ela sofre com aquilo, com a agressão, quando ela se sente mal, quando ela começa a querer deixar de ir na escola e quando isso interfere tanto no rendimento dela escolar como no comportamento dela em casa. Perfeito. Exatamente. E uma coisa que é interessante é que é um termo muito novo, é um termo muito recente. Então, embora a gente tenha até a ideia de colocar, né, na forma, nessa, digamos assim, escrito desse jeito, mas na prática ele vai ser muito mais moldável, ele vai ser muito maior, ele vai ser muito mais nos detalhes, né? Inclusive até para poder você dimensionar o que seria bullying ou não, é complicado também, é uma coisa realmente difícil de fazer, né? E aí, a senhora até falou uma coisa, o comportamento da criança ele acaba mudando dentro de casa também. Como é que os pais podem identificar que o filho está sofrendo esse tipo de coisa na escola? Muitas vezes a criança, às vezes em casa, a criança é mais extrovertida do que na escola, por exemplo. Tá. Em casa ela pode começar a se calar, ela pode começar a querer mudar o jeito dela se vestir, ela pode se isolar mais. São alguns indícios de que algo está acontecendo. Pode ser um bullying ou não, mas quando a criança começa a apresentar mudança de comportamento, isso já é um indício de que algo está acontecendo. Tá. E os pais, então, precisam ficar bem atentos a isso, essas mudanças. Às vezes é bem sutil, às vezes muita mãe acha que é por causa que está ficando maiorzinho, que está ficando adolescente. Se isolando, né? Por isso que o diálogo entre pais e filhos é uma coisa muito importante. E quais são as consequências do bullying? Quando a gente fala em bullying, a gente vai depender muito do indivíduo, vai depender muito da criança, do comportamento que a criança tem, né? Normalmente, o que antes a gente tinha como, olha, está acontecendo alguma coisa que a criança não está gostando e quando ela aprende a se virar com isso é porque a personalidade dela é forte. Então, antigamente se tinha muito isso, né? Acontece que os casos não eram relatados, até porque você não tinha uma definição concreta do que era bullying, a palavra em si nem existia. Então, a criança, ela lidava sozinho com aquilo. E aí, se ela tinha ferramentas internas para poder lidar com aquilo, ficava muito mais fácil dela conseguir, olha, vou tentar revidar de alguma forma, e aí se ele me xinga, eu xingo de volta. Então a gente vai caracterizar como, olha como meu filho se tornou forte por conta da discussão, né, dos problemas, mas ele soube contornar. Mas acontece que os casos onde a criança não consegue lidar com isso, ou o adolescente não consegue lidar com isso, são muito mais gritantes, porque esses sim causam realmente feridas, né? No caso, na própria criança ou no próprio adolescente. E aí as consequências aqui, a gente pode falar de N consequências a depender da personalidade. Então depende muito do repertório comportamental que ele tem, depende muito do que ele está acostumado a fazer. Uma das características que a gente pode encontrar, por exemplo, com maior evidência, como, né, ela mesma disse, foi em relação à parte do isolamento, porque ela começa a associar que todo o encontro que ela tem é passível daquela pessoa realizar a mesma coisa que está sendo feita na escola. Então ela fala assim, logo, se estão, por exemplo, falando para mim porque eu sou mais gordinha e estão me zoando, estão brincando comigo a respeito disso, outras pessoas também irão notar. Também vão achar isso, Vão né? achar isso, exatamente.
Então, nesse modelo, por exemplo, é um modelo tão pequeno, porque aqui a gente pode colocar diversas coisas com relação a isso, mas nesse exemplo, ela também vai olhar como se as outras pessoas também a acusassem, a julgassem da mesma forma. Então, ela querendo evitar isso, ela quer extinguir o comportamento, né? Ela não quer mais sofrer aquilo, ela tende a se isolar, por exemplo, né? Um dos exemplos, né, que acontece. Esse isolamento, né? Ela acaba pegando como um exemplo. Por exemplo, se um fala, todos vão falar. E aí ela vai se diminuindo. Às vezes acontece muito da criança ter muitos amigos até uma determinada idade. E aí, quando vai sofrendo algum comportamento de bullying, alguma coisa, ela começa a selecionar mais. Então, sei lá, de 5, 6 amiguinhas, ela passa a ter uma só, aquela mais próxima. Geralmente, também tem a coisa da personalidade que acaba atraindo mais os amigos. Então, assim, os mais quietinhos tendem a ficar com os mais quietinhos, né? Mas a gente tem que... O que ele falou do bullying é isso, é muito novo. Então, a gente tem que ficar muito de olho, porque às vezes uma coisa que pode ser corriqueira, alguma coisa que esteja acontecendo com a criança de um processo natural, pode ser bullying ou não. Então, também a gente não pode sair na frente apontando tudo como bullying. Entendi. Porque às vezes é só uma mudança de comportamento também. Mas tem que ficar atento. Mas tem que ficar atento, né? Inclusive, eu até falei no começo do programa, antigamente se falava dessas briguinhas, né, de crianças, né? Exato. E hoje o nome acabou mudando, né, para isso. Como é que o psicólogo, ele age dentro dessa questão de uma criança, vamos chamar da vítima, que está sofrendo o bullying? Primeiro a gente precisa, como ele falou, entender todo o processo dessa criança, como ela se dá, quais são as defesas que ela tem, que ela conhece, como é o tratamento, por exemplo, dentro de casa. Porque às vezes a criança sofre bullying na escola, mas às vezes em casa também há um reforço desse bullying, pela própria família. Né? Então aí ela se fecha mais. Às vezes não, é uma família mais acolhedora. Então a gente precisa entender como se passa isso dentro daquela criança. E aí dentro do consultório a gente trabalha com ela como defesas mesmo. Então, de crenças, né? Aquilo que você acredita que realmente, de tanto o outro falar, você passa a acreditar naquilo e aquilo vira uma verdade para você. E aí a gente faz um trabalho de contra-crença, de contra essas crenças, né? Da criança se questionar mesmo, mas será que é tudo isso que ele está falando? Se colocar, e de autoconhecimento. Ela tem que ter um autoconhecimento para poder se defender daquilo. Tá. Vamos dar um exemplo, você falou da família ajudar com esse bullying, vamos dizer assim. Seria mais ou menos, a criança tá gordinha, a criança chega em casa e fala assim, mãe, estão me chamando de gordinho na escola. Mas você tá mesmo. E às vezes não é nem só o tá mesmo, às vezes é assim, por exemplo, eu já vi muito caso disso, de carinhosamente a mãe chamar, ai, meu gorduchinho, ai, meu gordinho, esse é o meu gordinho, ele come tudo mesmo, que gordinho. Então, assim, exatamente. Aí a criança ouve isso em casa, e tem um reforço disso na escola. A criança vai falar, opa. Isso. Isso é uma coisa ruim, isso é uma coisa que tá errado, né? Então, mesmo carinhosamente, às vezes não com intuito, né? Tem a família que faz com intuito. Tá gorda mesmo, vai emagrecer, para de comer. Às vezes a criança tá comendo, a mãe fala, mas vai comer de novo? Para de comer. Né? Isso tudo reforça o comportamento. Com certeza. E aí, como que você é coordenador, né? Sim. Como é que vocês resolvem essas questões dentro da escola, por exemplo? Tem uma questão que é importante também salientar, que quando a gente fala de vítima, a gente primeiro precisa identificar quem é essa vítima, né? Tá. Inclusive tem alguns estudos que falam a respeito disso, que dizem, por exemplo, que tem aquela vítima típica, que quando você observa ela na condição de vítima, né? É aquela pessoa mais sensível, é aquela pessoa que é mais calada, é aquela pessoa que não consegue retrucar, é aquela pessoa que é tímida, né? Não consegue falar aquilo que pensa. O professor muitas das vezes dá uma aula... Ela acaba guardando, né? Exatamente. O professor dá uma aula na escola e a criança não consegue expressar, por exemplo, uma dúvida que ela tenha. Então, cabe ao professor também olhar essa vítima típica, né? A vítima que já não é típica é aquela que normalmente ela é um pouco mais provocativa. Ou seja, existem vítimas também que de alguma forma, quando ela observe um ambiente, né, quando ela está dentro de um ambiente que é um ambiente de alguma forma que agride ela ainda tenta retrucar, ela ainda fala alguma coisa. Ela tenta se defender. Exatamente. Só que quando ela se defende, ela não consegue lidar com as consequências dessa defesa, porque aí aumenta, às vezes, aumenta muito mais ainda a resposta do agressor.
E o agressor passa a ficar mais no pé Agressivo. dela, fica mais acirrado, e aí ele chama os outros amigos para poder bulinar junto. Então, essa outra vítima, diferente da primeira, que é atípica, ela consegue dar alguma taxa de resposta, ela consegue emitir alguns comportamentos para tentar se livrar disso, só que ela acaba não sabendo lidar com as consequências do ato. E tem o mais comum também, que é aquela vítima que ela é mais agressiva. É aquela vítima que ele está bulinando outras crianças, outros adolescentes, mas porque ele também tem um histórico de ser bulinado. Né? E aí entra muito dentro disso, dessa questão de dentro de casa também. Porque, por incrível que pareça, às vezes o bullying começa dentro de casa e ele começa, então, a ser repassado dentro da escola. Entendi. O professor ele tem que saber identificar justamente quem é esse aluno para saber a melhor maneira de lidar com ele. Presta atenção que nesse ponto entra muito dentro da ideia de que você tem que prestar atenção no comportamento de quem que você está colocando como vítima e de quem que você está colocando como agressor. Né? Então, você prestando atenção, você conhecendo o aluno, indiscutivelmente passa pela ideia de que você tem que conhecer o aluno, você tem que conhecer quem é a pessoa que você está lidando. Não dá a priori olhar uma única foto e dizer assim, aquele que está agredindo é o agressor e aquele que está ali escutando é a vítima. Às vezes é o contrário, né? Às vezes o agressor ele está tentando se defender porque ele já foi muito bulinado, né? Ele foi muito tempo. Então Ou seja, então tem coisas lá de trás que precisam ser trabalhadas, sim, né? E dentro do bullying a gente fala Exatamente. muito da vítima e sempre fica salientando a vítima e pouco a gente fala do agressor. Que é isso, também às vezes ele já vem de um histórico, né? É o que ele aprendeu de comportamento, de ser. Então, assim, a gente tem, quando trata-se de bullying, a gente tem muito que olhar para as duas partes sempre, principalmente quando está na escola, né? Que ele tem mais experiências por estar dentro da escola. Então, assim, sempre que a gente tem um caso de bullying, a gente tem que olhar para a questão da vítima, mas a gente também tem que olhar para a questão do agressor e buscar isso, né? Geralmente, está escondendo alguma coisa. Tá mascarando alguma coisa que o incomoda, né? A gente brinca, né? Em filme sempre mostra. Quando você vai buscar ali no agressor, tem sempre por trás ali uma questão dele. E aí, como defesa, para que ninguém chegue nessa fraqueza dele, ele ataca primeiro. Entendi. Exatamente. Já para assim, você não vai chegar no meu ponto fraco, já toma aqui, já. Exatamente, né? já tô cima calejado, primeiro. vai, peraí, né? Isso. E aí ele acaba sendo um pouco mais agressor, mas na verdade ele está sendo a vítima, né? Então é esse ponto, acho que vocês quiseram destacar aqui. E como enfrentar o bullying? Bom, eu defendo a ideia de que a gente tem que trabalhar com a pessoa que está sofrendo ali o bullying, se fortalecer, né? Porque assim, às vezes ele sofre um bullying nessa escola e a mãe muda de escola. Talvez na outra escola ele encontre outra pessoa. Então eu sempre brinco, talvez aqui é o João, mas em outro lugar vai ser a Maria, e no trabalho quando ele crescer. Então assim, eu gosto muito de trazer para o agressor assim, o autoconhecimento, para trabalhar com ele isso, o que ele pode acreditar que é ou não e como ele vai se defender disso. Porque a gente também só acusa o outro e a gente vem crescendo muito isso, ele também está dentro de escola, ele vê bastante. Eu tenho filhas, né, em idade escolar e eu vejo muitas vezes em grupo de mães, as mães super protegendo os seus filhos. Então, se um amigo fala uma coisa, eu vou ligar para aquela mãe, eu quero que aquela mãe fale com o filho dela, para o filho dela não falar mais assim com o meu filho. Em vez de eu Só ensinar lado, né, isso, em vez também de eu ajudar o meu filho a enfrentar a situação e assim impor em algumas coisas. Óbvio que em alguns casos, como ele disse, quando a vítima não consegue, está muito enfraquecida, é muito importante um apoio de psicólogos, acompanhamento na escola e individual. Mas você ajudar o aluno também a se defender, ou a criança a se defender, é muito importante. Isso já é um passo a mais, né? E aí a gente também tem que tomar cuidado com o que é bullying e com o que é só uma desavença. Também tem isso. Então, para não generalizar, né? Isso, às vezes numa discussão num parque, por exemplo, num parquinho, um chama o outro de chato, e aí a palavra bullying também já caiu assim, né? Então assim, ai, olha, tá fazendo bullying. Não, chamou de chato, também não é tudo um bullying. Né? O bullying é quando é uma coisa muito excessiva. Tá. E é geralmente em cima de uma criança só. Perfeito.
E como que os professores lidam com essas situações? Qual que é a posição do professor diante de uma situação dessa, por exemplo? A maneira como ele vai lidar depende muito do tipo de bullying que está acontecendo, porque existem níveis, né, desse processo. Inclusive, quando a gente fala realmente da definição, ela perpassa justamente com a ideia de repetição. Então, é uma coisa que está acontecendo sempre, para poder não cair nessa questão, né? Justamente de, olha, só porque chamou chato ou isso e aquilo, e isso vai acontecer, acontece em qualquer meio, em qualquer camada, em qualquer idade, e você não pode simplesmente pegar e colocar um rótulo e dizer que aquilo não pode ser feito porque é bullying. Então, essa conscientização, primeiro, do profissional, acho que esse é o primeiro ponto. Então, justamente até para pessoas que trabalham dentro desse âmbito, tem que ter a necessidade realmente da escola, da instituição, de quem é realmente líder ali, dos professores principalmente, de colocarem em pauta esse assunto. Então, a questão da conversa, da conscientização do próprio professor. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é como que o profissional, uma vez que ele trabalha com a parte da educação, que ele vai olhar isso dentro de sala de aula. Invariavelmente, vai trabalhar com a ideia de que ele vai precisar conversar sozinho com esse aluno. Entendi. Porque, como ela mesma bem colocou, você precisa trabalhar com a questão do autoconhecimento da própria pessoa em si que está sendo colocada ali naquela circunstância como vítima. Porque 2 pontos aqui, tanto para os professores, né, quanto para os pais, precisam ser levados em consideração. O primeiro ponto que precisa ser levado em consideração é se o aluno tem alguma fraqueza, e aí ele olha para aquela fraqueza e ele se sente menosprezado, ele se sente menos por conta daquela fraqueza, literalmente o calcanhar de Aquiles dele. Se alguém vier brincar com ele ou zoar com ele na fraqueza dele, tende a ter uma resposta muito maior, muito mais digamos, que cause muito mais danos, digamos assim, do que uma brincadeira convencional. Por quê? Porque realmente eu me acho gordinho, eu me acho baixinho, eu me acho feio, né? E entre outras coisas, né? E aí, se alguém pisar naquilo, vai causar muito mais dor. E aí a resposta, ele vai bater, vai xingar e tal. Mas por quê? Porque ele reconhece aquilo como fraqueza dele. Ele confirma, né? Ele tem uma confirma. confirmação. Ele confirma. Exato. E olha a importância dos pais, né, nessa relação, né? Então, invariavelmente, dentro da sala de aula é a mesma coisa. O professor vai ter que tentar identificar o que é isso que aconteceu, né? O outro ponto é a autoconfiança que a própria criança, o próprio adolescente tem. Quanto mais você reforçar essa autoconfiança nele, mas por que você está deixando, no caso, se levar por isso? E aqui eu estou dizendo a conversa que um pai poderia ter, como um professor também com um aluno dentro de sala de aula. Mas por que você se incomoda quando falaram isso para você? Às vezes, realmente, né? É algo que chateia e aí o professor tem que dar um basta no próprio momento, né? Tem que ser algo bem imediato mesmo. Olha, para de fazer isso, eu não quero ver falando esse tipo de coisa dentro da minha sala de aula. E você, se eu pegar de novo, oferece a punição. Né? Olha, vou te tirar dentro da sala de aula, vou tirar ponto seu. Vou te dar uma advertência. Vou te dar uma advertência. Então, tem coisas que não adianta. Você precisa dar um basta mais imediato. Agora, nessa questão, sempre esse imediatismo da ação, ela é para o agressor. Né? E aí, só que invariavelmente, se você está querendo desenvolver, a gente está falando aqui de pessoas, então você vai ter que chamar eles, né, para poder conversar, de preferência vai ter que chamar sozinho, para poder entender o propósito do agressor, o propósito da vítima também, quando ela se ofendeu com aquilo, né? É claro que tem coisa que não é tão fácil assim, a gente falando aqui parece que é, né? É uma coisa, olha, mas é uma coisa um pouco mais mas é bem delicada, mais trabalhado, né? Exatamente. Você falou dessa questão da autoconfiança, enfim. De repente, o aluno fala assim, olha, eu não gostei desse tipo de brincadeira, eu não quero mais que brinca comigo dessa forma. Aí já é o momento do agressor parar, ou isso pode, ou até, por exemplo, o professor deu uma advertência para esse aluno, né? Isso daí não vai instigar o aluno a continuar a fazer essas agressões contra o outro? Olha, você está me fazendo ser prejudicado na sala de aula, eu vou continuar. Isso não pode se estender para fora da escola, por exemplo? Você vê como depende bastante até do acompanhamento que o professor tem com relação à turma. Já aconteceu, inclusive, né, de a gente conhecer histórias e ter clientes que a gente atende, inclusive na própria escola mesmo, às vezes pode até acabar se estendendo,
né? E se vier a se estender, o profissional ele tem que estar ali acompanhando a todo momento para poder saber realmente o que está acontecendo. Porque hoje a gente tem as redes sociais, né? Exatamente. E na verdade ela é tão boa quanto ruim, ela até amplifica essa questão do bullying, né? Ela amplifica todas essas coisas conforme elas acontecem. Só que, curiosamente, os próprios alunos mesmo, eles mostram o termômetro que está dentro da sala de aula. Então, a maior questão é como que o profissional ali, como professor, ele vai ter o controle dentro de sala de aula. Para tentar dar um basta ali, né? Exatamente. E até para poder, ele que vai, no caso, controlar o clima da sala de aula também, né? A gente tem, por exemplo, professores que são muito mais rígidos e que a probabilidade de ter algum aluno que desafia essa rigidez é muito maior. Porque a gente sabe que, infelizmente, a falta de educação ela começa dentro de casa. Sim. Né? E aí o adolescente, ainda mais o adolescente, que ele está numa fase de rebeldia, né? que é tida como rebeldia, mas na verdade ele está tentando encontrar o próprio ser dele, o próprio comportamento, né? Que muitas das vezes ele está querendo se desligar do outro, né? Dos pais e tudo mais, para poder encontrar a própria tribo, digamos assim. Então a resposta dele pode ser muito mais agressiva quando o professor é um pouco mais rígido. Se o professor trabalha, por exemplo, com uma flexibilidade um pouco maior, se ele procura ser um pouco mais amigo, mais parceiro, né, no caso dos alunos, se ele tem aquela coisa de liderar e não ser chefe dentro de sala de aula. Então perpassa um monte de questão nessa atitude do próprio profissional, como que ele lidar em sala de aula. Perfeito. Então ele sabendo lidar dessa forma, a maneira como ele vai controlar e a maneira como ele passa, olha, eu não quero ver mais isso. Então, se eu ouvir isso de novo dentro da minha sala de aula, eu literalmente vou dar alguma punição, vou fazer alguma coisa. Olha como a vítima, nesse caso, nem se expressou. Então, ele vai saber que, na verdade, é o próprio professor. E se o professor tem uma voz de liderança dentro de sala de aula, como ele se sente mais seguro também. Ele se sente mais seguro. E aí, qualquer coisa... É literalmente a questão da segunda educação. A primeira ele tem que ter recebido dentro de casa. Perfeito, né? exatamente. E aí quando o professor chega na sala de aula, ele pode até falar para todo mundo, olha, sai todo mundo, eu quero só falar com ele ali. Por que você está falando isso para o seu amigo? Você sabe que isso é ruim. Imagina você, se coloca no lugar dele, né? Talvez também para não constranger dentro da sala de aula com os demais, né? Talvez uma conversa em particular. Ou às vezes até dependendo de como o professor age ali, ele até potencializa. Exatamente. O acanhamento, a timidez da vítima. Né? Então, assim, porque acaba expondo, né? É uma questão muito delicada e a gente tem que ficar muito ali segurando os pratos para não potencializar nem o comportamento de um e nem o comportamento do outro. Perfeito. Mas hoje, nas escolas, a gente tem muitos projetos, né? Sim, eu não atuo dentro de escola, mas eu atendo bastante crianças e adolescentes. A gente vê isso muito recorrente, da escola tentar fazer um trabalho de conscientização, de se ouvir a discussão. Perto da minha casa tem muitas escolas que colocaram, por exemplo, a grade de filosofia, então que leva muitos alunos a pensarem nisso. Hoje a gente ter os psicólogos dentro das escolas, isso vai ajudando muito a gente a mediar já, pegar o foco no começo e conseguir diminuir isso. Exatamente. Com certeza. Tem a questão também, quando acho que foge um pouco mais do ponto, a questão da mutilação do próprio corpo, né? De crianças que acabam, sei lá, acabam se cortando, enfim. Como é que os pais também podem identificar isso? Porque muitas vezes é escondido, né? A mutilação no corpo, a gente entra numa outra questão muito mais profunda, numa coisa muito mais... Mas o bullying pode ocasionar? Delicada. Olha, eu não diria que é o bullying que pode ocasionar, porque é uma coisa que, assim, já é uma... quando a gente trata de humano, é muito difícil a gente categorizar as coisas, né? Mas já tem adolescentes que não sofrem bullying e se cortam, por exemplo. Entendi. Porque a questão do corte... Então pode ser como não pode ser, é mais existencial, né? do que uma resposta de comportamento. Perfeito. Né? Talvez, por exemplo, uma criança que é mais chamada de gordinha, ela vai se vestir mais para a roupa marcar menos, o corpo e tal. Mas a questão da mutilação, ela pode até ser desencadeada por causa de um bullying. Mas não é o bullying. Já é uma coisa mais interna. Já é algo que a criança vai passar por ali por uma outra situação. Perfeito. A gente também tem
uma lei que você estava até falando da conscientização e tudo mais nas escolas. Em 2015, o Senado aprovou um projeto de lei que originou na Lei 13.185, que é conhecida como a Lei do Bullying, né? Mas em 2018 veio uma outra lei, que é a 13.663, que tem por objetivo a conscientização nas escolas. Vocês acham que essas conscientizações, elas estão sendo feitas nas escolas, na opinião de vocês? Se ela é feita, e aqui cai uma crítica, né, no sentido de construção de forma geral, se ela é feita, ela precisa ser cada vez mais valorizada, né? Porque muitas das vezes o profissional ele tem um conteúdo para poder dar. Quem está dentro da sala de aula sabe que muitas das vezes seguir o cronograma é uma coisa extremamente complicada, né? Muitas das vezes você tem que abrir espaços do cronograma para poder dar uma matéria que não foi compreendida pelo aluno. E aqui eu estou falando do bom profissional, que é aquele que se importa realmente com o desenvolvimento do aluno. Então ele tem que seguir uma escala. E muitas das vezes para poder seguir aquela escala, aquele cronograma de aula já é complicado, já é uma agenda apertada. Só que aí quando você fala do processo de bullying, de conscientização de sala de aula, não só do bullying, mas a respeito, por exemplo, da depressão, né, a respeito de outras características que a gente está falando do humano, né, em questão de sofrimento, mas o profissional, às vezes, ele pode acreditar que tirar uma aula daquele cronograma dele para poder falar sobre o assunto é uma perda de tempo. Não só o profissional, os próprios pais. Exatamente. Cobram. Porque não vai terminar a apostila, porque não vai terminar, vai ficar nessa discussão. Então, os próprios pais, às vezes, eles pedem isso, né? Assim, exigem da escola um comportamento, mas eles mesmo, na hora que tomam a frente, mas seu filho chega em casa falando, hoje a gente fez um cartaz do bullying. A mãe já acha que perdeu tempo, né? Então, é bem delicado mesmo. E aí você começa a perceber que quando o profissional já começa a acreditar que é uma perda de tempo, o pai acaba acreditando que é uma perda de tempo. Então, no final das contas, você acaba não tendo o assunto debatido como deveria ser. Exatamente. Quando, na verdade, é preciso compreender que dentro da escola, quando você aborda uma aula a respeito da vida, do cotidiano do aluno, você literalmente está investindo, enriquecendo cada vez mais. E que, às vezes, uma única palavra que você fala, o que é curioso do ser humano é isso, é que se você fala, às vezes, um discurso completo, mas você falou uma palavra, você falou uma frase, você deu um único exemplo, que houve a identificação, o aluno já se sente amparado por isso. Aquele ser humano que está ali passando por aquela situação já se sente amparado por isso, né? Então, são questões que fazem toda a diferença. Em uma hora de investimento que você tem, né, falando sobre o assunto, conscientizando sobre o assunto, não é só você chegar e falar sobre bullying, falar que é feio. Você pode fazer de outras maneiras, né? Exatamente. Até usando, de repente, a gente fala muito das redes sociais, mas usar isso a favor também, né? Porque isso acaba aproximando esses jovens, essas crianças, né? Eu acho que seria por essa linha, mais ou menos? Você também concorda, Maria? Sim. E eu acho que, assim, além de toda a delicadeza dessas questões que a gente colocou, a importância disso dentro da escola, como ele colocou, né? Às vezes uma frase, uma palavra que o aluno toma aquilo como... E hoje, a questão da empatia, a questão de trabalhar em grupo, cada vez mais a gente vem falando que isso é uma característica que o mercado de trabalho exige. Então, a escola e algumas escolas ainda estão muito perdidas nesse papel, porque assim, então se isso é uma característica exigida de mercado de trabalho, vamos pensar que a gente está formando um aluno para o mercado de trabalho, né? Que não é só essa a intenção da formação. Mas assim, como que a gente vai achar que perder uma hora tratando de um assunto como esse é perda de tempo? Talvez desenvolver nessa criança essa habilidade vai pôr ela na frente na hora, por exemplo, de uma entrevista de emprego. Exatamente, né? Porque ela vai conseguir saber lidar com essas situações. E é muito triste a gente ter que colocar isso, ter que usar esse jogo para convencer pais e professores de que tratar esse assunto é necessário. Será que a conscientização tinha que vir lá em casa, então, primeiro de casa, primeiro? Sempre. Sim, exatamente. De repente fazer, não sei se lá na escola, né, vocês fazem um trabalho com os pais também, enfim, se tem algum projeto em relação a isso? Sim. O ideal é que toda reunião de pais, você de alguma forma trate sempre dos assuntos que são mais gritantes. Não tem como lidar com todos os assuntos dentro de sala de aula, né? A gente está falando aqui sobre um tema específico, bullying.
Mas a gente tem, por exemplo, depressão, a gente tem, por exemplo, essa questão com relação aos cortes, que a gente identifica isso nos alunos também. A gente tem, por exemplo, muitas das vezes a relação de falta de apoio dos pais dentro de casa, e ele vai refletir isso dentro de sala de aula. A gente tem abandono, a gente tem N coisas, né? Às vezes morte de um pai ou de uma mãe. Né? E o aluno ele é cuidado, no caso, pela avó, pelo tio, né? Aí você tem uma ideia, até na hora que você vai colocar a parte da reunião, você não pode só colocar reunião de pais, você tem que colocar reunião de pais e responsáveis. Então pode parecer uma coisa simples, mas você está lidando com outro ser humano, então você não sabe que tipo de gatilho que você está acionando ali quando você coloca, por exemplo, uma palavra, uma frase ou alguma coisa. É um assunto delicado, mas a gente sempre procura tratar da melhor forma possível. Então não tem como tratar de todos os assuntos que seriam necessários quando a gente está falando do ser humano, mas todos os assuntos que são mais gritantes dentro da unidade escolar, principalmente que são mais amostras dentro da escola, é preciso tratá-los, fazer algum tipo de atividade, principalmente com os pais, principalmente comunicar na reunião de pais. Coisas que não podem fazer, até para poder você colocar direto no cerne da questão, que é o pai, a educação que o pai está dando dentro de casa, você colocar para ele a importância dele falar sobre esse tipo de assunto, né? E aí, por exemplo, acontece N coisas, o aluno vai lá, é homossexual, e aí ele vai tratar disso dentro de sala de aula, e aí você vê uma briga com relação a isso, e aí você vê um bullying com relação a isso. Então, numa próxima reunião de pais, a gente já vai de uma maneira delicada, de uma maneira que seja cortês, cordial, que o pai possa entender que respeite as diferenças, né, pai? Expliquem isso para os seus filhos, porque acontecem esse tipo de problema dentro de sala e nós não queremos ter. Então, olha a importância que você tem do seu filho aprender isso dentro agora de casa, porque ele vai reproduzir o que você ensina para ele na vida. Com certeza. Né? Então, imagina ele no ambiente não só do escolar, mas no mercado de trabalho, né? Ele agindo dessa forma, pai, para onde que você... Então, olha como age a ideia de conscientizar o pai da importância da educação que ele também tem que dar. Né? Ou seja, a participação dos pais é super importante. Crucial. Sim. Crucial. E às vezes acontece até um caminho inverso, né? A criança cria essa conscientização, mesmo não tendo isso no lar, e ela leva para casa. Não é tão comum, mas às vezes acontece. E aí muitas vezes acontece um distanciamento, principalmente na adolescência, do adolescente com os pais, por conta que ele começa a ter uma visão de mundo própria e aí já não vem mais de encontro com a visão dos pais. Olha. Então aí é quando o adolescente, aí dentro de casa ele se isola mesmo. Ele vai ficar mais no quarto, ele vai mais procurar um amigo, às vezes talvez a casa de um amigo onde ele se identifique mais com o comportamento. Que ele consegue se abrir. Porque às vezes a gente faz um trabalho tão bacana dentro da escola, você conscientiza tanto esse aluno, que aí ele olha para o pai e não consegue entender. Mas por que ele... Principalmente com a questão da homossexualidade. Exatamente. Porque eu acho que é uma fase em que esses jovens, esses adolescentes, eles estão se conhecendo, né? Até eles mesmos, né? Sim. Então, acho que é uma das fases mais importantes da vida aí, não é? Exato. É aquela coisa da tribo, né? Ele quer achar uma tribo para ele. E aí, tanto que ele não tem uma tribo, mas aí ele faz uma brincadeirinha de acordo com o diferente, o novo, porque para ele aquilo é novo, é diferente. Ele é gordinho demais, ele é homossexual, ele é tímido demais, ele tem as sobrancelhas juntas, por exemplo. Ele vai arrumar alguma coisa que seja diferente dele. Ele fazendo uma brincadeira e em volta rindo, eu achei o meu lugar. Então, e às vezes não é da intenção dele de ser agressor, mas é a maneira como o cérebro dele atua, a maneira como ele compreende o meio, entendeu? E ele quer ser bem visto, ele quer ser querido, o pertencimento, né, no caso. E essa fase da adolescência, principalmente, tem muita necessidade disso. Entendi. Então, ele vai tentar achar essa tribo, ele vai tentar achar essa noção de pertencimento, e aí quando ele achar, ele vai querer fazer parte dela de qualquer forma, porque ele se sente bem fazendo aquilo, né? Perfeito. Eu brinco que há uma dificuldade muito grande das pessoas lidarem com os adolescentes. Eu sempre falo isso quando eu sou chamada em reunião de pais. Porque ninguém... as mães, elas ficam grávidas, a família fica grávida, e aí você idealiza um bebê, você imagina ele falando as primeiras palavrinhas, as primeiras brincadeirinhas, e dali, como um passe de mágica, a mãe já imagina ele na faculdade, estudando, trabalhando. A fase da adolescência, ela não é idealizada. Ela, quando a mãe ela pensa um filho, ela pula.
na imaginação dela. E ela chega. Ela vai e chegar. aí fica todo mundo perdido. Ninguém sabe o que fazer, porque não se espera nada dessa idade. Exatamente. É porque aí é onde acho que os pais, posso estar errada, mas ao meu ver, é quando os pais não têm o controle total, né? Enquanto você é pequenininho, você é bebezinho, você está ali sob controle. Então, quando você começa, né, a fazer as suas coisas sozinhos, eu acho que aí é onde começa a fase mais difícil para os pais também. É, porque ele tem mais argumentação, né? Então, quando a mãe ou o pai coloca alguma coisa, ou a família, ele tem uma capacidade de argumentar maior. Eu brinco que é a fase que eu mais gosto, que eu acho a fase mais tranquila de lidar, porque você consegue argumentar e contra-argumentar, diferente com uma criança pequena. Exatamente. Né? Então, tem muitas questões em volta da adolescência que precisam ser repensadas, né? Até para acolhimento, porque às vezes eles são chamados de aborrecentes, todos esses nomes assim, e não são, eles só estão buscando um lugar ali, uma identificação com alguma coisa. Exatamente. A gente está chegando no final do programa, mas eu também queria perguntar para vocês, que acho que até ficou faltando essa parte, se a pessoa está sofrendo bullying e tem outras pessoas ao redor, né, assistindo aquilo e não fazer nada, ela também é considerada como um agressor? Bem, ó, tecnicamente é aquela famosa história, né? Se você é neutro, você acha que não está tomando posição nenhuma, você também acaba tomando uma posição, a de não fazer nada, então você acaba sendo conivente com o ato. Ela não se torna diretamente um agressor, porque quem está agredindo ela é aquela pessoa que está falando, né, que está proferindo as palavras de agressão, mas ela se torna conivente com o ato, entendeu? Então, ou seja, de alguma maneira também ela acaba potencializando o bullying. Entendi. Né? Mesmo que ela não seja o agressor, ela serve como um intermediador potente ali, né, digamos assim, né? Porque a criança vai buscar em volta, o adolescente vai buscar em volta. Mas é como se mas estivesse eu acho que a concordando. gente tem que entender também o contexto, porque às vezes ele não defende porque ele tem medo do negócio virar pra ele. Exatamente, Sim, é esse ponto que eu ia chegar. E aí é tipo, selva, antes ele do que eu. Exatamente. Né? Lei de Acho que é a primeira sobrevivência. reação. Então a gente tem que olhar ali o entorno por conta disso, porque às vezes ele tá calado com medo. E assim, bem quieto, porque vai que ele descobre também que eu tenho um ponto aqui e eu vou virar motivo de chacota junto, né? Então, são questões, quando a gente lida com seres humanos, muito delicadas, porque a gente sempre quer falar de uma coisa, mas a gente tem sempre que olhar o que está em volta de tudo. Exatamente. Porque às vezes é uma coisa, às vezes você pode falar, você foi conivente, mas eu também não tenho, também sou tímido, também não tenho Também coragem, não teria como. tenho medo de falar, por exemplo, chegar num professor e contar e aquilo virar contra ele. Sim, sim, acho que é isso que acontece, né? E olha a importância do profissional, no caso, né, principalmente do professor em sala de aula, que ele tem que se colocar nessa posição. Ele não está ali só para dar aula. Sim. Ele está ali para lidar com seres humanos. E como para lidar com seres humanos, você precisa estar atento a eles. Perfeito. E aí você vai ensinar muito mais do que o cronograma, mas você vai ensinar realmente ele a ser humano, né? Com certeza. Bom, eu queria agradecer muito a participação de vocês, Maria Leocádia Ladeira e o Cleiton Luiz. Muito obrigada por esclarecer tantos aí, a gente falou, acho que de um pouquinho de tudo, né, sobre bullying nas escolas, então muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece a oportunidade para debater um tema tão importante, vem aí tanto na sociedade. Quanto mais informação as pessoas tiverem, melhor elas vão lidar com as coisas, né? Agradeço mesmo, espero que tenha dado aí para elucidar algumas coisas em relação ao assunto, né? E se puder agregar, no caso, quanto mais a gente pensar sobre isso e fazer a prática disso, a gente tende a tornar pelo menos o contato com o ser humano, com as pessoas, sempre um pouco melhor. Com certeza, muito obrigada, viu? O programa em discussão de hoje fica por aqui. Para rever esse e outros programas da Rede Alesp, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Então vale a pena. Eu tô com a situação.